paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu peço para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 17, verso 14. Amém, Senhor. Glória a Deus. Mateus, capítulo 17, verso 14. Amém? Amém. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram até perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Amém? Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de bondade, Senhor de graça, Deus de misericórdia, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo Pai,
fala que aquele menino ele estava endemoniado, tinha muitos e muitos problemas. E aquele pai ele fala para Jesus que levou o menino até os discípulos. Só que os discípulos não puderam curar ele. E aí o Senhor fala, traz ele aqui. E quando eles trazem o menino, o Senhor ele expulsa ali automaticamente aquele menino curado. Então os discípulos perguntam ao Senhor, Senhor, por que nós não conseguimos? E o Senhor ele diz que foi porque eles não tiveram fé. O Senhor fala que se eles tivessem fé, o tamanho de grão de mostarda, eles poderiam falar para um monte para ele sair do lugar e ele sairia. Essa é a fé que nós precisamos ter nessa noite. A fé que o Senhor pode ter nas nossas vidas, a fé que o Senhor pode curar aquele que tem a maior das enfermidades, a fé no Senhor que ele pode trazer vida, a ele está morto. Essa fé que nós devemos ter em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso e santo. Aleluia. No poder dos joelhos que adoram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Leva meus problemas pra Deus. Entrega meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da creio no poder da brasa viva no altar. Inciso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Oh, leva meus problemas pra Deus. Entrega meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E vou levar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos dela. E ele fala assim, que se nós tivermos um grãozinho de mostarda, já faz uma grande diferença. E um grão de mostarda ele é minúsculo. E para nós precisamos ter essa fé. Porque nós vemos que a partir do momento que o Senhor declarou ali sobre aquele menino, ele foi curado. Diferente dos discípulos que não tiveram fé nenhuma. É sempre
Eu
fosse possível aquele menino ser curado. Mas a partir do momento que ele entregou nas mãos do Senhor, houve a cura ali e houve a libertação daquele menino. Deus nos chama para nós crescermos na fé nessa noite. É necessário busca, é necessário oração, para que nós possamos alcançar e viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar por esses bispas, visitantes e pregador dessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua presença. Agradecemos, Senhor, por nosso mais uma vez presente. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para você, permaneçam com ela, porém os irmãos podem já se assentar. Hoje é um culto de ensinamento, estudo da palavra. E antes de ler a palavra, eu queria dar alguns pontos aqui para nós podermos acompanhar a Bíblia e poder ter um entendimento um pouquinho mais claro das coisas. Então nós vamos ler o livro de Jeremias hoje. Os irmãos podem abrir no livro de Jeremias, em nome de Jesus, do qual nós atribuímos que ele é o próprio autor do seu livro. Jeremias foi um profeta, filho de Ilquias, do sacerdócio de Anatote, da terra de Benjamim. Ou seja, ele vinha do reino de Judá, que também foi a última instância da monarquia de Israel. O livro de Jeremias apresenta muitas características literárias, como narrativa histórica, como alguns relatos do profeta e também poesias. E isso é marcado com algumas metáforas poderosas, que são feitas de propósito para poder chamar a atenção do leitor, para chamar a atenção do ouvinte, para a gente poder se chocar um pouquinho e quebrar a cabeça para tentar entender. Por isso que muitas vezes é um pouco complicado de entender as passagens do profeta. E ela não pode ser compreendida sem a partir do contexto histórico. O período que o livro relata do fim do reino de Judá até o cativeiro babilônico, onde o profeta Jeremias advoga a fidelidade do povo e denuncia os seus pecados. Amém, irmãos? Até aqui todos comigo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Jeremias capítulo 5, a partir do verso 1. Jeremias capítulo 5, a partir do verso 1. E a palavra de Deus diz assim: Dai voltas a sua Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, e ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces, mais do que uma rocha, não quiseram voltar.
Eu, porém, disse: deveras, esses são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso o leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas apostasias. Como? Vendo isso, te perdoarei. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de os ter fartado, adulteram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não se ficaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor, negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como a sepultura aberta, todos eles são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer os teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e tuas vacas, comerão tua vide e tua figueira, as tuas cidades fortes que confiavas abatê-las à espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserdes, por que não fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhe dirás, como vós deixastes e serviste a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Amém, irmãos? Até aqui é um pouco longo, né? E é o que eu estava falando, não sei se os irmãos puderam observar, mas a narrativa no texto de Jeremias, ela é um pouco, é Jeremias falando, é Deus falando, é alguém relatando um fato, então eu fico um pouco confuso. Então eu estava lendo, falei assim, tá, agora é Deus, não, agora é Jeremias, então agora é o povo. Então, para a gente entender, a gente tem que dar uma estudada, tem que quebrar um pouquinho a cabeça. Mas, simplificando aqui para os irmãos, esse texto aqui de Jeremias 5, ele está falando do pecado do povo. Deus fala para ele, vai na terra e busca lá, vê se você acha algum justo, alguém que é íntegro diante de mim. Jeremias, então, nesse texto, é um relato, né, histórico, né? É Deus falando com ele, mas é uma coisa histórica. Jeremias foi buscar, imagina Jeremias na cidade procurando. Fala assim, meu Deus, Jeremias, a gente sabe que ele lamenta, né? Aquele lamento, então Jeremias, imagina ele chorando pelas suas, assim, eu não vou achar um. E eu lembro do pai Abraão, então assim, mas se tiver algum justo naquela cidade, primeiro ele começa com, acho que é 40, aí vai 30, 20, 10, se tiver um justo, eu vou poupar, mas não tem. Pode procurar, vai lá, procura. Né? Deus ainda poupou por misericórdia Ló, que era parente dele, mas tirou, acabou com a cidade. E ainda assim no texto a gente vê a misericórdia de Deus, né? Eu ainda não vou destruir totalmente. E se a gente for observar depois nos textos, a gente vê Daniel, quando foi levado para o cativeiro, muitos judeus ainda tiveram certos privilégios. Mesmo no cativeiro, eles ainda tinham uma posição importante, ainda tinha trabalho, tinha comida, tinha casa para morar, né? Eles não foram simplesmente destruídos e assolados. Deus ainda foi muito misericordioso com eles. E uma coisa que Deus me tocou foi que Jeremias lamenta profundamente e ele age como profeta, trazendo a mensagem de Deus que a salvação viria para aquele povo. No versículo 14 diz, portanto, o Senhor Deus dos exércitos me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, farei desse povo a lenha e o fogo os consumirá. E uma coisa que eu acho irônico é, Jeremias lamentando,
inclusive ele é conhecido por alguns como o profeta chorão. Porém, Deus o usava como juiz. Então ele não vinha, ele lamentava pelo povo, ele queria falar assim: não, vai ficar tudo bem, eu te amo, Deus te ama, vai ficar tudo bem. Deus falava assim: você vai falar como se saísse fogo da sua boca, eu vou colocar fogo na sua boca e vai queimar eles. Não é para ser uma palavra branda, não é da forma que você quer ser usado, né? Diferente de Jonas, que queria mandar destruir a terra lá em Nínive, queria falar assim: não, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. E Deus falou assim: você vai pregar salvação, vai pregar misericórdia. Agora que Jeremias, filho, é chicotado, é chicotado. O povo está andando direito? Não está. Então você vai falar a verdade. A verdade é qual? Vai vir destruição. Eles sabiam disso. Eles tinham essa consciência. É isso que eu acho irônico, tá? Eu acho engraçado até ver esses fatos. Porque a gente pensa por um lado e fala assim: não, por que vai fazer isso, né? Deus é tão bom. Então lá está escrito os motivos. E a gente vai ver isso, inclusive, hoje. Né? E uma das perguntas que eu fiquei fazendo é: mas por que o povo seria destruído, mas não por completo? Por que ele seria levado cativo? Apenas essa sentença de Deus bastava? Qual é o fundamento da lei para que isso acontecesse? Por quê? Por que, irmão Davi, está falando da lei? Deixar, né? A gente vai discorrer um pouquinho, porque hoje nós estamos debaixo da graça. Então alguns podem pensar assim: não, a gente está vendo da lei. Porque mesmo estando debaixo da graça, a lei ela não deve ser ignorada, muito menos naquele tempo. Certo? Errado é quem diz que a lei não tem validade nos dias de hoje. Em apenas algumas circunstâncias culturais ou alguns rituais, nós não a praticamos. E eu escrevi aqui, Deus me deu uma para eu dar um exemplo do sacrifício de animais. Hoje não tem sacrifício de animais, nós não sacrificamos, e os judeus também não, certo? Inclusive, né, nós deveríamos oferecer esse sacrifício de animais no templo de Jerusalém. É lei, não é só um costume judaico, faz parte da lei. A gente teria que ir no templo prestar o sacrifício. Então, isso eu falo para os irmãos que a gente encontra dois erros nessa frase de a gente ter que prestar o sacrifício em Jerusalém. A primeira, mais óbvia, vamos dizer assim, que Jerusalém fica um pouco longe, né? Não fica apenas algumas horas de caminhada. A gente teria que pegar avião, atravessar o oceano, fazer caminhada e até o templo e oferecer. E a segunda é que o templo não existe. O templo ele foi destruído. Então, hoje, para oferecer sacrifício de animais, é impossível. É impossível. Essa lei ela não pode ser cumprida a oferecer sacrifício de animais. E nisso, né, o Senhor... Inclusive, gente, eu não estou citando o maior acontecimento da história, né? Estou pulando, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Né? Só, sem citar isso, já temos alguns motivos ali para falar por que nós não seguimos essa parte da lei. Não estou excluindo ela inteira, irmãos. É apenas a parte do sacrifício para os irmãos poderem entender que tem algumas coisas culturais, alguns ritos que nós não podemos seguir. Não podemos, não existe a possibilidade de. Tá? Os outros aqui, Jesus veio para cumprir a lei. A gente não tem que fazer parecido com Jesus. Então a gente também tem que cumprir as coisas da lei, certo? Amém. Estamos debaixo da graça, mas isso não retira. A gente tem, eu vou falar para os irmãos, na nossa lei, Constituição hoje do Brasil, algumas coisas são retiradas da Bíblia. Os irmãos sabiam disso? Amém. Tem coisas que são retiradas da Bíblia. A parte moral é retirada da Bíblia. Então, o que é moral na lei? E o nosso relacionamento do homem, do ser humano, com Deus, permanece. Isso é inalterável. Não existe discussão sobre isso. E uma curiosidade para os irmãos, mas falando nisso sobre o sacrifício, os irmãos já imaginaram como que os judeus, os israelitas, oferecem sacrifícios hoje? Não tem templo. Eles podem oferecer sacrifício, como que eles fazem? Né? Onde que eles ofereceriam? Então tem alguns judeus que dizem que em alguns montes eles podem oferecer sacrifício. Alguns, tá? Não estou falando todos, irmãos. E outros falam que apenas por oração e boas ações, como doações, por exemplo, basta. Mas peraí, o irmão está falando de oferta de sacrifício de animais, né? Oferta de animais ali. Para que serve isso? Para os judeus, para perdoar os seus pecados. Mas eles não podem oferecer. Então como que os pecados deles são perdoados? O meu pecado e o seu pecado, irmão, como que os nossos pecados são perdoados? Apenas uma oração basta?
Apenas doação para alguém que tem menos posse, tem menos dinheiro, basta? Irmãos, o nosso pecado ele é perdoado pelo nosso mediador, Jesus Cristo. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Agora os nossos irmãos, a maioria deles não acredita em Jesus. Como que eles ficam nessa situação? Então eles têm que arranjar alguma desculpa, tentar burlar a lei. Eles usam um texto de um profeta menor, eu não lembro agora o nome dele, mas eles tentam usar e falam assim, não, um monte a gente pode ir lá e ofertar. Mas eles não acreditam em Jesus. Irmãos, se eles não acreditam em Jesus, que veio, cumpriu a lei e ele sacrificou por nós, eles não vão ter graça. Eles não vão ter a graça de Jesus. Irmãos, o que a gente faria sem a graça? A gente não é nada. Se a gente não acredita em Jesus e a gente não acredita que Ele perdoa os nossos pecados, o que a gente merece é a morte. A gente não merece nada além da morte. Ele é quem veio nos justificar. A gente não é justificado porque a gente é bom, porque a gente faz alguma coisa, porque prega, porque abençoa o irmão, porque trabalha bem. A gente é justificado por Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Então, a diferença que os irmãos falam, né, os nossos irmãos juntos, eles falam da simples oração para mim se sacrificou por nós. Essa diferença, essa questão é enorme. De uma simples oração e de uma oração para Jesus, para que Ele possa interceder por nós. É uma diferença gigantesca. E agora que nós falamos um pouco do tempo, um pouco das leis, né, e a gente pode tentar entender um pouco a perspectiva ali de Jeremias. Então a gente entende agora que a época que Jeremias vivia, ele vivia debaixo da graça ou da lei? Da lei, certo? Então nós temos que olhar pela perspectiva da lei, para poder tentar entender o que estava acontecendo naquela época. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Deuteronômio, para a gente poder observar um pouquinho sobre a lei que o Senhor deu. Né? Conhecido por alguns como segunda lei. Né? Em Deuteronômio nós temos a repetição dessas leis. Moisés traz essas repetições através de discursos para poder ensinar o povo. Por que ele traz essa repetição? Porque ali a gente entende que se passaram os 40 anos que eles estiveram no deserto. E 40 anos, irmãos, na Bíblia, representam uma geração. Ou seja, a gente entende que aquela geração que saiu do Egito já morreu, ou já está ali com o pé na cova, né? Então, para que as pessoas pudessem continuar debaixo da lei, tem entendimento, irmãos? É Deuteronômio 29, capítulo 29. Para a gente poder, para aquele povo continuar entendendo, poder obedecer às leis de Deus. Assim, Moisés, você está com 120. Moisés ainda fala para Deus, eu não estou, minha visão não está turva ainda, eu ainda consigo continuar. Ele falou assim, não, você vai parar por aqui. Você vai ver a cidade e não vai entrar. Mas antes disso, você vai pregar para o povo, você vai falar para o povo os meus ensinamentos, os meus mandamentos, como eles devem ser conduzidos, como eles devem se conduzir perante a mim. Amém? O objetivo era ensiná-los para que eles fossem obedientes a Deus e não se desviassem dos seus mandamentos. Deuteronômio 29, a partir do verso 22. Então a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor. Irmãos, aqui a gente está falando da destruição, igual quando Jeremias, muitas gerações depois, veio trazer a palavra. Verso 24. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão, por que o Senhor fez isso com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conhecem e que não lhes havia designado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro.
com ira, indignação e grande furor. O Senhor os arrancou da sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o Senhor falou com o povo. Não foi uma vez, foi 2 vezes. Né? Só nesse período, foram 2 vezes. Tiveram outras e outras mais. A gente vê citações de Moisés ali. Depois a gente vê em outros profetas. A gente vê Jesus também. Jesus, irmãos, quando ele vai ser tentado no deserto, as citações que ele faz é de Deuteronômio. Eles entendiam que era como o livro da obediência. E Jesus fala assim, o diabo veio tentar Jesus, fala assim, não, obedece aqui. Jesus fala assim, eu vou ser obediente. Eu vou ser obediente. Eu vou citar o livro da obediência para você, da lei para você. Então, irmãos, eles foram avisados. Eles foram avisados. O livro de Jeremias a gente só vai ver a lamentação dele e como que Deus vai vir com a destruição. E a gente entende o porquê. E Jeremias ele cita vários e vários pecados. Eu estava vendo uma Bíblia de estudos assim, um após o outro. Os 10 pecados de Judá, os 20 pecados de Judá, tantos pecados, tantos pecados, vai citando. É que se a gente parar para ver, a gente vai ver, não, ele errou nisso, desejava tal, fazia tal coisa, mal irmão, matava não sei quem. Irmãos, era só pecado, era só perdão pela palavra, mas era só desgraça. Eles estavam sem graça, sem esperança, sem nada. Estavam vivendo o mundo, mas não era simplesmente viver o mundo. Eles tinham rejeitado a Deus e fazendo as suas vontades. Você quer viver no mundo sem Deus, irmão? Pode viver. Mas a partir do momento que você fez uma aliança com Deus e você rejeita isso, a sua consequência é maior. Definitivamente é maior. E eu queria dar um foco no verso 28. Que o Senhor diz que os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. É o que a gente está vendo. O povo ia ser levado no cativeiro, já estava na lei. Se vocês se virarem contra mim e adorarem outros deuses, é bom, mas a consequência é: vocês vão ser arrasados e vocês vão ser levados cativos. Deus já tinha avisado. Então, não adianta a gente falar, por que eu estou sofrendo isso hoje? Você sabe bem por que você está passando por essa situação, irmão. Eu sei por que eu passo pelas situações que eu passo. É pelo nosso pecado. A gente, Deus, mas nossa, eu não sei o que eu fiz, sabe sim. Deus te avisou, Deus está te avisando hoje. Né? Quando fala aqui de outros deuses, irmãos, não é apenas ídolos da época, não. É o dinheiro, o trabalho, é a esposa, o esposo. Entendeu? A gente colocar isso acima de Deus, a gente já está endeusando outras coisas. E para alguns irmãos que podem estar se perguntando assim, nossa, mas Deuteronômio só tem maldição. Meu Deus, misericórdia. Victor, eu vou pedir para você me ajudar, para a gente falar um pouquinho das bênçãos também. Deuteronômio 28, um capítulo antes, 28, do 2 ao 6. Só uma partezinha. Vem cá, só me ajuda por fazer um favor. Glória a Deus. Pode ler. Do 2 ao 6. Deuteronômio, capítulo 28, do verso 2 em diante. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Vale uma salva de palmas, irmão, para Deus. Glória a Deus. A gente vai nessa bênção hoje. Amém? Tem bênção também. Mas o que eu fico intrigado, angustiado, é porque a ironia do ser humano, a gente não quer saber da maldição, a gente quer saber só da bênção. Irmãos, por favor, leiam depois Deuteronômio 28, 29, pode ler o livro inteiro, é bom pra gente. Tem muitas outras bênçãos, foi citado apenas algumas, né, pelo irmão Vitor. Obrigado, apenas algumas bênçãos, tem muitas outras, é uma lista muito grande, mas a da maldição também é isso que Deus me colocou para falar.
A questão é a aliança com Deus. Eu vou simplificar aqui, mas é muito mais do que isso. É como se fosse um acordo. Assim, olha, você quer andar comigo? Pode andar comigo. Só que tem algumas regrinhas que você tem que seguir. Se você seguir essas regras, você vai ser abençoado. Se você sair delas, você vai receber a maldição. É simples. É basicamente isso. Só se eu vou te dar todas as ordenanças. Você não vai poder falar assim, não, Deus, eu não sabia. Não, eu vou escrever. Vou pedir para o meu servo colocar uma pedra para escrever todas, para todo mundo poder observar. Amém. Porque depois que o povo atravessou o Jordão, pediu para ele levantar um monumento ali, uma pedra, e escrever as leis. Então vai estar para todo mundo ver. Todo mundo vai saber as bênçãos e as maldições. Então, irmãos, não quer andar com Deus, porque, você pode estar pensando às vezes assim, mas você tem tanta maldição assim, melhor eu sair para lá para não sofrer, né? Não ter o risco de sofrer. Porque às vezes a pessoa pode achar que é bom, né? Eu não recebo a bênção, mas também não recebo a maldição. Irmãos, você pode até pensar que é melhor, mas assim, na minha concepção, se eu errar, eu prefiro muito mais sofrer na mão de Deus do que na mão dos homens. Eu prefiro, eu tenho essa concepção. Eu sei que Deus vai me abençoar e, se for necessário, Ele vai me corrigir. Só que a correção dele é muito mais branda. A misericórdia dele é maravilhosa. Estou falando isso para os irmãos saírem pecando e pedir perdão para Deus? Não é isso, irmãos. Mas se porventura acontecer, eu prefiro muito mais. Eu vejo o exemplo de Davi. Davi pecou ali, adulterou, era para ele estar morto. Deus falou assim, olha, não é para você estar morto, mas pela minha misericórdia, você vai continuar vivo. O bebê vai morrer, você vai sofrer, a espada não vai apartar da sua casa, mas você vai continuar vivo. E ainda assim, Davi fez outras coisas boas também, né, nesse tempo. Filho dele, com Betseba, inclusive, Salomão assumiu o reinado depois. Foi uma bênção durante o tempo. A gente exclui a parte das mil mulheres, gente, porque, né, mas foi uma bênção também. Os irmãos podem dar risada, não é piada, né, não é show nem nada, mas pode dar risadinha. Não precisa ficar tão tenso assim, a gente está estudando a Bíblia, gente. E uma coisa que eu queria passar para os irmãos, né, já para estar encerrando, de tudo isso que a gente está estudando, né, então a gente viu Jeremias 5, ele falando sobre as coisas que sobreviriam, né, o povo dele, né, os judeus, que eles seriam levados cativos. A gente viu que o acontecimento disso vem, né, porque Deus já tinha colocado ali na lei, eles tinham feito essa aliança com Deus e, meio dessa aliança, descumpriram, desobedeceram a Deus e por isso eles são levados cativos. Amém? Amém? Todos estão acompanhando? Glória a Deus. Amém. Resumindo, é isso, né? E uma coisa que eu queria passar para os irmãos, já para poder encerrar, né, até onde Deus me deu, que a característica de Deus que eu mais tenho admirado, que eu mais tenho aprendido a amar, não é a justiça dele. Não é a justiça. Tem muitos irmãos que falam da justiça de Deus e falam às vezes que a justiça Deus fez a justiça sobre aquela pessoa, porque ela me machucou, ela me feriu, ela não sei o quê. Mas é justo mesmo, irmãos? É justo para quem? Eu ouvi essa pequena frase de uma pessoa que está começando na fé. Falou assim, nossa, eu gostava muito da justiça de Deus, mas eu aprendi outra coisa. É justo para quem? É justo para você? Se for justo para você, irmãos, não é justo. Deus é imparcial. A justiça é imparcial. Ela não tem lado, ela tem que ser justa para todo mundo. E aí essa pessoa falou assim, olha, o que eu mais tenho admirado, o que eu tenho aprendido com Deus, o que eu tenho, né, desejado mais, é a sua misericórdia. Se não tiver misericórdia, irmãos, eu não estava aqui. Os irmãos não estavam aqui sem misericórdia. A gente não merecia estar vivo sem a misericórdia de Deus. Simplesmente pela nossa natureza pecaminosa. Simplesmente por isso, não precisar de mais nada. A gente respirou, estamos errados. A gente pensa e erra. A gente às vezes fala alguma coisa, responde alguma coisa e erra. Irmãos, é plausível de morte, Pela lei, um monte de coisas que a gente às vezes vê hoje assim, era a morte na certa, pedrada, taca a pedra. Mas hoje não, a gente está debaixo da graça, da misericórdia de Deus. E eu acho isso maravilhoso, né? E aquele povo,
Os judeus não mereciam existir mais. Mas de acordo com os julgamentos, de acordo com os julgamentos que nós vemos na Bíblia, de muitas outras cidades, Sodoma e Gomorra é um exemplo, né? A Nínive mesmo, mas Deus teve misericórdia de Nínive. Graças a Deus. E depois Nínive se voltou a Deus. E depois de um tempo, Nínive virou as costas. E o que acontece? Veio a destruição. Eles tiveram ainda uma oportunidade. E Deus agia com firmeza. Deus puniu o povo, porém agiu mais ainda com muita misericórdia. Que nós possamos, irmãos, pedir e agradecer a Deus pela sua misericórdia todos os dias. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Essa foi a palavra que Ele me deu, né? Que nós possamos meditar, os irmãos possam. Eu espero que possa ter despertado nos irmãos o interesse, às vezes, de estudar um pouquinho. Eu sei que às vezes pode ser um pouco, né? Eu posso acabar me levando um pouco na palavra, né? Mas eu gosto muito de estudar, né? Tem muitas palavras que eu estudei, mas eu falei assim, Deus, eu queria muito levar. Eu falei, não, tá bom, legal que você queria levar, mas vai estudar. É isso aqui que eu queria falar com o meu povo, isso aqui que eu queria falar com você, eu quero falar com o teu povo. Eu agradeço a minha oportunidade. Os irmãos podem levantar o nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela misericórdia infinita dele todos os dias. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa misericórdia, Deus. Nós te damos graças, meu Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, meu Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória. É o Deus que faz. É o Deus que fala conosco. Aleluia. É o Deus que jamais vai deixar você preso num cativeiro. Deus sempre vai dar oportunidade de libertação. Aí o que eu quero fazer com a minha libertação? Eu quero continuar sendo livre, porque eu tenho lei, eu tenho os mandamentos. E eu tenho que prestar o quê? Obediência. Porque sem obediência não vai funcionar. Sem obediência eu vou ficar cativo. Verdade, meu Deus. E aproveitando o horário ali, eu quero contar uma alegoria para os irmãos. Era 2 ratinhos. Só que um ratinho era rico e o outro ratinho era pobre. Um morava na cidade grande e o outro morava no interior. E nós olhamos que o ratinho rico ligou para o ratinho pobre e falou assim: ô primo, eu vou passar uma temporada aí na sua casa aí. Aí o ratinho pobre falou assim: ô primo, vai ser uma alegria estar junto com você aqui. Ele passou uns dias, estava chegando lá o primo rico. Chegou na casa do primo pobre lá e o primo rico falou assim: ô primo, mas a dificuldade é que tá grande, hein, primo? Esse queijinho seu aí tá ruim, aí ele pode até quebrar o dente. O negócio tá dificultoso. Esse pãozinho aí também não tá muito bom não, primo. O lugar que você tá aqui tá difícil. Mas eu vou falar pra você, primo. Você tem que ir comigo lá na cidade grande onde eu moro lá. Eu moro numa mansão lá que eu vou falar pra você. O dia que você chegar lá, você vai ficar impressionado. E o primo pobre pegou e disse: olha, então vamos então. E saiu ali da cidade pequena, da casa simples. E quando ele chega lá na cidade grande, chega naquela mansão, o primo rico fala assim: ó primo, agora nós vamos começar a comer, hein? Agora nós vamos degustar o que é coisa boa. Aí ele entrou lá numa parte da cozinha lá, naqueles lugares onde tinha aqueles queijos suíços, aqueles queijos tudo maravilhoso. E o primo pobre falou assim: tudo isso aqui é para comer. Ele falou: tudo isso aqui é para nós. Aí quando o pequenininho lá, o simplesinho, foi querer atacar o queijo lá, veio uma mulher com a vassoura, ele sentando a vassoura dele, ele correndo, esquivando. Daqui a pouco ele foi para uma toca lá e falou assim:
primo, o que foi isso, primo? Você falou que nós tínhamos o direito de comer. E ele falou, então, só que a gente tem que comer meio escondido, tem que ser rápido. Porque se levar uma vassourada dessa, a gente não vai resistir. Mas eu estou aqui há tantos anos, isso para mim é emoção. Isso para mim aqui é prazeroso. E o primo pobre falou assim, agora onde nós vamos? Agora nós vamos na destilaria dos vinhos, aonde tem lá os vinhos bons, aonde tem lá os licor de cacau. E quando ele chega lá na salinha lá, quando ele vai beber o licorzinho lá, chega o patrão e fala, eu vou pegar esses ratos, eu vou matar. E sai ele correndo de novo e não conseguiu provar. Ele falou, primo, eu estou ficando com medo, eu estou assustado. Eu não estou me sentindo muito bem aqui. Ele falou, não, primo, isso aí é costume. Isso aí logo, daqui a pouco você está tirando de letra. Daqui a pouco você está comendo queijo, você vai estar bebendo aí os vinhos do banco. Fique em paz, primo. Eu estou aqui há tanto tempo. E até hoje eu não morri não. O pessoal fala que mata, tudo. E daqui a pouco o primo falou assim, o primo rico falou, agora você vem comigo para cá. E chegou num outro lugar lá e falou assim, rapaz, aqui está as essências. Aqui tem umas carnes boas, carne cozida. Tem uns pedaços ali, aquelas beiradinhas gordurosas, aqui que a gente guarda. Aí ele viu um negócio no chão lá, e tinha um pedaço de carne por isso. Eu falei, o que é aquilo ali? Primo, não passa perto daquilo lá não. Aquilo é ratoeira, que é para pegar o rato. Se pegar na cabeça, mata na hora. E ele falou, o que, primo? Quer saber de uma coisa, primo? Eu vou voltar embora para minha cidade. Eu não quero ficar aqui não. Porque lá eu comia lá o meu queijinho simples. Eu comia o meu pãozinho simples. Mas eu não corria risco de vida. Eu vivia tão feliz, tão alegre. Mas aqui você tem tudo isso aí, mas você fica correndo risco de morte a toda hora. Eu quero voltar para lá. Me voltou correndo. Sabe o que é isso? Isso é quando nós aceitamos Jesus. Nós vivemos na lei de Jesus. Nós obedecemos a lei de Jesus. Então Jesus guarda as nossas vidas. Agora, quando o mundo oferece tanta coisa grande, mas aí o sofrimento, o desespero, a dor e correndo da morte toda hora. Então nós que sejamos igual o ratinho simples. Vivemos na humildade, na simplicidade e obedecendo a Deus. E jamais você vai ser entregue em cativeiro. Amém? Maravilhoso Deus. Nós louvamos a Ti, Senhor, e exaltamos, ó Pai, o Teu nome, que é sobre todo nome, Senhor. Agradecemos, ó Pai, essa oportunidade, ó Pai, de ouvir, Senhor, a Tua palavra e guardar, Senhor, os Teus mandamentos, ó Deus querido, porque sabemos, ó Pai, que não precisamos, ó Pai, fazer sacrifícios, ó Deus, humanos, sacrifícios de animais, mas servimos, ó Pai, a Ti, Senhor, na beleza, Pai, da Tua santidade, em obediência, Pai, em adoração a Ti, e reconhecendo, Senhor, que o Senhor nos tirou, meu Pai, do cativeiro, o Senhor nos tirou da opressão, o Senhor nos colocou, meu Pai, na Tua presença, e teve, Pai, misericórdia de nós, ó Pai, naquele estado de miséria que nós estávamos, estado de sofrimento, hoje nós estamos aqui sentindo, Pai, o Teu abraço, sentimos, ó Pai, o Teu renovo, sentimos, ó Deus, a Tua força, sentimos, ó Pai, a Tua coragem, e a Tua igreja, Pai, essa igreja viva, essa igreja tem reconhecido o Teu poder, tem sentido, meu Pai, a Tua graça, tem sentido a Tua glória, e o Senhor tem guardado, Senhor, diante da Tua presença maravilhosa. Senhor, que as nossas vidas sejam
você não conhecer, porque onde não há lei não há pecado. Mas agora, se você conhecer, você tem que viver. Porque muitas vezes há conhecimento. O ratinho conhecia o ratinho rico, mas ele vivia transgredindo. Ele corria risco. Mas é como você diz, mesmo correndo risco, mas eu prefiro isso, transgredir. Eu prefiro ficar fora da lei. Mas o ratinho simples, ele falou: não, eu quero ficar com o meu bocadinho seco lá, mas eu vou ficar guardado, eu vou ficar protegido, e eu vou ter vida. Isso é o que? É conhecer e andar na obediência. Porque aquele que não anda na obediência, ele já está separado já para a morte. A morte está todos os instantes atrás dele, para levar para o inferno. Como nós aprendemos no domingo. E as nossas vidas hoje está guardada no coração de Deus. Porque é misericórdia, como o nosso Davi citou aqui, misericórdia, miséria. Nós estávamos na miséria. Nós estávamos que nem o ratinho rico, achava que podia tudo. Eu posso comer o queijo, posso beber o vinho, posso beber o uísque. Mas eu estava longe de Deus, desobedecendo a Deus. Aí Deus teve córdia. Córdia quer dizer, Ele tirou nós da miséria e colocou no seu coração. E hoje nós saímos do coração do Senhor se nós quisermos. Mas se nós quisermos assim, eu quero permanecer no coração do Senhor, você vai permanecer até o arrebatamento da igreja, guardado, seguro e glorificando o nome do Senhor. Você vai ter uma vida feliz, uma vida simples, mas uma vida abraçada pelo poder de Deus. Não queira sair da presença do Senhor. Não queira quebrar aliança com Deus. Essa aliança que Ele fez conosco de salvação. Não perca isso não. Tem lutas, tem batalhas, mas Jesus já deu vitória para nós na cruz do Calvário. No dia a dia nós temos que enfrentar tantas lutas, mas essa luta vai trazendo para nós um fortalecimento para nós buscarmos mais o Senhor. Porque sem luta você não vai nem orar. Sem as perseguições você não vai nem jejuar. Você vai cair no comodismo. E caindo no comodismo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos quebrar a aliança que nós fizemos com Deus. E vamos o quê? Perder a nossa salvação. Permanecemos firmes na aliança com o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Domingo às 9 horas da manhã, se não houver arrebatamento da igreja, estaremos aqui no culto da família, adorando e bendizendo o nome do Senhor. O relógio de oração. Meus irmãos, todos estão no relógio de oração. E na oração, irmãos, é que nós conseguimos a permanecer firme nessa aliança com o Senhor Jesus. A oração ela vai trazer força para nós continuarmos crendo que só o Senhor pode segurar pelas nossas mãos para nós permanecermos firmes no nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Que maravilha, oh glória. Né? A nossa irmã, né? Telinha está dizendo aqui, olha, tem esfirra, irmãos. Esfirra da boa. Então, os irmãos que não jantaram ainda, passa ali, não leva uma, mas leva 2 ou 3 ou mais, porque é saborosa, é sabor do céu. Que seja alimentada em nome do Senhor Jesus, e você vai estar ajudando essa obra para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. E nós olhamos, Deus, muito obrigada, Jesus. Que a obra do Senhor, ela ajuda muitas pessoas, os missionários. E eu ouvi um testemunho que a irmã estava em missão e as criancinhas estavam
estava lá para dar as ofertas delas. Meu Deus. E teve uma criancinha que disse assim: olha, sempre a minha mãe, ela dá 10 centavos para nós comprarmos o ovo. A gente esquenta ou frita e a gente come. Por que minha mãe dá o dinheiro? Porque aí cada um compra o seu ovo, vem aqui e frita. Porque se, como que se diz, se ela já dá o ovo aqui, o outro é capaz de comer o ovo do outro. E apareceu um menininho lá e catou e colocou 30 centavos na mão da missionária. Falou: essa é a minha oferta. E a missionária falou assim: mas é seu? Ela falou assim: não, a minha mãe sempre dá 10 centavos e eu estou sem comer o ovo desde quarta, quinta e sexta para trazer a oferta aqui. E ele disse: olha, eu conheço Jesus, mas esses 30 centavos vai ajudar a palavra do Senhor a ser divulgada para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E a missionária guardou aquilo com ela e passou anos. E ela pôde encontrar. Ele já não era uma criança, ele já era um doutor formado. E ele está dizendo: olha, doutora, olha, missionária, o Senhor me formou em doutor. Não porque é aquilo que eu apliquei no reino de Deus, não porque é aquilo que eu coloquei no reino de Deus, não, é porque aquilo estava na minha alma, de não somente a minha casa ser salva, a minha casa ser abençoada, mas muitas vidas poder ouvir o Senhor Jesus. E hoje não tem condição de dar 30 centavos mais, eu tenho condição de dar 3 mil, 4 mil, 30 mil para engrandecer a obra do Senhor Jesus, porque tem muitas pessoas que precisam não somente de comer o ovo, mas precisam de uma alimentação digna. Assim é nas nossas vidas. Essa obra hoje, eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque os irmãos têm abraçado essa obra, e essa obra tem ajudado a muitos. Ajuda missionários, ajuda os necessitados perto e os de longe, e que o Senhor possa abençoar cada dia mais as nossas vidas, porque nós queremos estender mais ajudas. E se você acha que 30 centavos é pouco, não é muito, porque 30 aqui, 30 lá, daqui a pouco já tem 1000, e esses 1000 vai multiplicar, e muitos vai receber ajuda. Aleluia. E vai receber a palavra de salvação no nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz e o Senhor te acompanhe. Oh, glória.